Muito bem, galera, vamos lá para mais um vídeo do nosso canal Farrigol, o time que só joga de terno, o time que só joga com elegância, o time que só joga com classe. Embora nos últimos tempos anda jogando aí de boot, né? Anda jogando de coturno, aquela bota lá dos soldados, chamado pé preto aí, pesadão, jogando bola com aquilo. E tem dado um pouquinho de preocupação e até tristeza o Flamengo com as suas constantes derrotas aí, suas constantes deslizes. Mas a gente é flamenguista, né? A gente torce mesmo, somos flamenguistas, até mesmo na derrota, até no momento difícil. A gente reclama, mas tem que apoiar no final. E também então pedir para você não deixar de curtir o nosso vídeo, não deixar de comentar o nosso vídeo, compartilhar. Deixar também de tocar o sininho para que o YouTube ele possa te notificar dos nossos próximos vídeos e principalmente se inscrever, para que possa ajudar no nosso crescimento aí, o YouTube entender que você está gostando dos nossos vídeos, certo? E hoje nós trazemos algumas notícias do Flamengo, o ocaso flamenguista, ou seja, se decline aí, de quem é a culpa? Será que da diretoria? Será que dos jogadores? Do técnico? Ou será que foi o acaso mesmo? Sei. E também vamos falar de coisa boa também, né? Vamos falar da volta daquele que eu acho que de 2019 para cá é o melhor entre eles. Todos eram importantes, mas para mim o Bruno Henrique era o melhor. Então vamos começar falando da coisa ruim, né? Se declina aí o Flamengo, um declínio, cada vez mais parece que vai cair no time, cada vez mais parece que vai perdendo intensidade, vai perdendo uma cara de time e com bons jogadores, né? E a gente fica preocupado, né? E começa a se achar o culpado para isso. Será que é a diretoria? Será que é os jogadores? Será que é o técnico? Será que é uma ironia do destino, um acaso? Não sei. Sei que não tá dando certo, não tem funcionado. A gente vê que algumas vezes por displicência, algumas vezes por falta de sorte também, algumas vezes foi atitude psicológica do próprio time, o time se perdeu psicologicamente e não conseguiu reverter um quadro que outrora era facilmente, né, resolvido, era facilmente ser revertido um quadro desfavorável e hoje em dia o time até com quadro favorável desfavorece. Então, será que é o técnico culpado que não sabe mexer, não se dá com os jogadores, não era para vir na hora certa, porque sabe que o técnico passado tinha sido campeão de duas grandes competições, que é a Copa do Brasil e a Libertadores. A gente não pode negar isso. Pegou um time também como esse assim, desacreditado e desmotivado. Também era chacota no começo de 2022. Também todo mundo zoava a gente, que saíram perdendo alguns confrontos. Certo que não tinha Mundial, não perdemos também uma Supercopa também. Não tinha Recopa, né? Você ainda tem a Recopa e o Mundial que foi pífio. Então a gente achava que não deveria ter trocado o técnico a princípio, mas trocou. Trocou e o técnico ele veio com algumas inovações que pode até acontecer do técnico, mas tem que ser um resultado rápido. Resultado assim, se não for um resultado rápido, não tem como funcionar. Ele muda um esquema que a gente... não lembro de um torneio que o Flamengo ele adotou, ou um técnico que adotou 3 zagueiros e foi do começo ao fim. Não lembro. Não lembro tanto de tática assim do Flamengo. Não lembro algum técnico que foi vencedor com 3 zagueiros. Então a filosofia dele que precisa dar certo. E não tem dado certo, né? Alguma tentativa que ele mudou e não funciona. Então é sempre o técnico culpado e assim a história é assim, não vai mudar. Importa o que aconteça lá dentro, nos bastidores, o contato dele com a diretoria, com o jogador. Essa é a filosofia do futebol brasileiro. Tá ruim, tira o técnico, muda o técnico que muda tudo. Então, assim, eu não aplaudo o Vitor Pereira, não tenho nenhum apreço por ele, entendeu? Não acho que a culpa é dele sozinha, mas ele tem uma parcela de culpa também, entendeu? Será que a culpa é dos jogadores? Esse daí, para mim, é uma parcela muito grande, porque eu
Sou apaixonado pelo Flamengo durante muito tempo e eu conheci um senhor, para mim eu acho que foi o flamenguista mais empolgado que eu vi, finado seu Ari, e ele naquela época de 86, 85, ele já falava do corpo mole, já falava dos jogadores fazendo corpo mole, querendo derrubar o técnico. Então se é ou não, eu não sei, mas a gente vê alguns caras que não é que tá ruim, displicente. A gente vê um Arrascaeta, Everton Ribeiro, Davi Luiz, o próprio goleiro Santos, a gente vê cometendo algumas coisas que ou tá drogado ou não é possível. Não, os caras não é tão pífio assim, não é tão ruim assim. Então, eu acho que falta um pouquinho de força psicológica ou força de vontade para os jogadores também. Tá faltando. Faltando para os jogadores também. Faz parte desse conjunto aí que não está funcionando. E por sinal, eu acho que a ferramenta principal é os jogadores. Se os jogadores não quiser jogar, não fazer o dever de casa, não pode botar o Pep Guardiola lá, que não vai funcionar. De um canal que eu assisto aí, o Fabrício, do Nação VVP, ele diz que o nosso time, se eles pode conseguir até passar da gente na raça. E é na raça que eles estão ganhando da gente, vontade. Porque na técnica não dá. Mas o time tem que entender quando a técnica não tá boa, tem que jogar na raça. Enquanto jogou até o jogo de ontem, Fluminense, enquanto jogou na raça, com vontade, primeiro tempo, deu nada pro Fluminense. Não foi um time com técnica, assim, com habilidade de toque de bola, mas só a raça, só a vontade, maior do que a do Fluminense, já prevaleceu. No segundo tempo já voltou um time morto, não sei porquê, sem aquela vontade, sem aquela pegada, e aconteceu no que aconteceu. Então, os jogadores têm uma parcela de culpa um pouco grande aí, cara. Eu acho que, não vou dizer maior, mas igualada aí com os outros aí. Ou talvez a da diretoria, que deu um tiro no pé. Marcos Braz, presidente, porque cai mais pelo braço do Marcos Braz, né? Tinha lá a pressão da seleção também, a seleção de novo também. A gente não pode esquecer disso. A gente tinha a seleção, botando o Dorival na alça de mira da seleção. Era o bola da vez, né? Quem falou, embora mudou, mas quem falou tinha moral para falar, tinha peso quem falou, que ele era o próximo bola da vez. Então, acredito que deve ter pensado, pô, a gente no meio do caminho, imagine, em janeiro chama ele para assumir a seleção brasileira, a gente perto de Mundial também, perto de coisa, como é que vai ser? Então se tem essa tese também para a diretoria, mas aí se contrata um outro treinador para trazer um problema também, problema lá com o Corinthians, com São Paulo, ou seja, foi todo mundo sempre contra a gente, mas agora o ódio tomou conta da gente, né? O ódio é ódio geral. A gente já era contestado por todo mundo, já era rival de todo mundo. O Flamengo sempre foi, ninguém torce pro Flamengo, ninguém. Você pode, o Flamengo vai jogar contra algum, todo mundo é outro time. O Flamengo vai jogar contra argentino, todo mundo é argentino, pode ter certeza disso. Todo brasileiro que não é flamenguista é contra o Flamengo. Então a gente ainda pega agora uma condição de ódio, de esperteza, e traz um cara que pô, se ele fosse assim, uma coisa ele pedia pra sair, cara. Era hora dele pedir pra sair, e não vai pedir pra sair. E a diretoria fica aí com a mão atada, porque se mandar embora tem que ter uma multa, se mandar embora é outra coisa, aí fica com o seu orgulho dizendo que tem que assumir. Não tá funcionando, cara. Não tá funcionando. A diretoria tem que ver que não tá dando liga, jogador e técnico não tá dando liga, e tem que fazer alguma coisa, a diretoria. Tem que tomar alguma atitude. Se é brusca, se é desvantajosa, não interessa, porque o ano tá passando. É rápido, já estamos em março já, daqui a pouquinho já é abril, daqui a pouquinho já é meio do ano, o brasileiro já está às portas aí, e a gente começa a declínio, toma 3 pancadas no brasileiro, já era, crise total. E para caminhar para um rebaixamento pouco custa. Então tem que ser vigilante a diretoria, porque não errou com o jogador. Comprou um jogador caro que não deu certo, não teve que pagar também. Não pagou sem funcionar. Vitinho, se eu posso falar aqui o nome. Marinho agora, não funcionou. Cebolinha ainda tem dado respirar do ar da graça. Isso acontece, poxa. Aí não deu certo, tem que mandar embora. E
pensar bem, cara. Pensar bem, porque tô agora de português, uma ideia de que português vai resolver. Claro, português deu certo lá, Jorge Jesus, e quase que não deu, tá? Se fica de fora daquela Libertadores, não ia dar, a história era outra. Claro que se, claro, se. Mas se não é, então dá o azar. A torcida do Brasil, né, o Flamengo, é imediatista. O Flamengo parece mais por causa da multidão, é o galerão. O galerão total. A gente não. Onde aparece o Flamengo é mídia. Cara, eu tô aqui fazendo aqui o vídeo aqui do Flamengo, tem pelo menos 20 mil fazendo vídeo do Flamengo. Você pegar os outros times, se tiver 100, tem muito. 100 representando o Vasco, 100 representando o Corinthians, 100 representando... A gente tem mais de 20 mil representando o canal, entendendo? E até os próprios antes para falar do Flamengo. Você para o canal, principalmente de Palmeiras. Cara do Palmeiras lá, um dos maiores canais, a maior parte deles é falando do Flamengo. Ultimamente só do seu declínio, né? Mas antigamente era falando do sucesso do Flamengo. Então a diretoria tem que se ligar nisso. Se ligar, se não tá dando certo, meu amigo, desfaz. Sangra agora para não sangrar depois, para não piorar. Porque pode ser que ano passado deu tempo, pode ser que não deu tempo também. Ou será que é culpa do acaso? Será que é ironia? Porque também teve tempo que o acaso levou a gente com um time medíocre a ser campeão brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil, a desbaratinar o Super Vasco 3 anos seguidos, embora é um carioquinha que dizem, né? 99, 2000, 2001. Então um time medíocre, com o Vasco sendo campeão Mercosul, o Vasco sendo campeão Libertadores, recentemente era campeão da Libertadores, e a gente começou a desbaratinar. Desbaratinamos Palmeiras da Parmalat com um time medíocre, mas tinha vontade, entendeu? Mas tinha vontade. E vamos ver, uma diretoria mais pífia do que essa. Treinadores piores do que esse. Então será que é o acaso? Será que é o momento de sofrer um pouquinho depois de tanta glória? Será que é isso que tem proporcionado? É hora do Flamengo torcer, o Flamengo não vai ficar sempre por cima da carne seca. Pô, seria prazível se fosse jogando, né? O acaso seria bem fácil pra gente, aquele que a bola bate na trave, que a bola não entra, até aquele jogo do Del Valle também, é um jogo que embora criticaram bastante, mas, pô, cara, o time não foi ruim naquele jogo, não foi bonzão, mas também não foi ruim, duas bolas na trave, é goleiro pegando bola, é Gabigol perdendo gol, que já é de costume, né? O próprio jogo do Vasco perdendo gol. Então, será que é fruto do acaso? Não tinha que ser, não era pra ser, não sei, só sei que tá feio, tá ruim pra nós pra caramba, tá difícil, a gente precisa de uma resposta aí pra que a gente também pode zoar os antes também, só tô sendo zoado, em 2023 ainda não zoei ninguém, só tô sendo zoado, quando eu zoei alguém aí foi quando os caras perdeu pra pequeno aí, perdeu pra Volta Redonda, aquele bairro bonito lá, que a gente tem lá, Botafogo lá, onde perdeu pra Portuguesa, me parece, tava 1-0 até o finalzinho, eu não olhei. Isso que tem sido a alegria. O Flamengo não tem nada de alegria. O Flamengo ultimamente só tem um time que paga em dia, só isso, mais nada. Coisa nenhuma, tá certo? Vamos falar um pouquinho de alegria também, o nosso raio aí, outro patamar, Bruno Henrique, de volta aí, já treinando. Pelo menos um pouquinho de alegria, né? Tá jogando já com bola já tem uma previsão que pode estar jogando gramado até mês que vem. Era entre abril e junho, né? Pode antecipar um pouquinho para abril. E vamos renovar logo aí com o Bruno Henrique para ver se a gente consegue voltar a ser outro patamar, né? Voltar a funcionar isso. Então, muito bem-vindo, Bruno Henrique. Para mim é o melhor, entendeu? Para mim é o melhor que eu vi nessa última era aí. É o melhor jogador que eu vi do Flamengo. Era o Bruno Henrique, o goleiro, Diego Alves, que eu sempre disse, tá? Na Marfades fizeram do cara aí, agora tá aí, passando prova. Claro que na Marfase é a Marfase, mas ele não dava esse mole aí que os goleiros vêm dando, não. Entendeu? Não dava mesmo, duvido. Pelo menos naquela disputa de pênalti, pelo menos um pênalti ele pegava, pode ter certeza disso. Não expressando o Santos, não. Mas vê que ele estava em uma fase, mas era muito melhor que esse daí que contrataram aí a peso de ouro aí, tendo só porque é velho,
mas muito melhor do que ele. Vê o Fábio ontem, ó, das antigas. Mais velho que o Sarampa aí no futebol. Aí, tá lá no Fluminense ontem. Algumas bolas lá decisivas pegou e não deixou o Flamengo marcado, certo? Esse foi o nosso vídeo aí de hoje. Não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar, comentar. Comenta aí com a gente aí. Quem é o culpado disso tudo aí? Quem é? Comenta aí, coloca aí no comentário. Quem será o culpado desse declínio aí, flamenguista aí? Desse ocaso aí? Quem será o culpado? Então não toca o sininho aí, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal e dá essa força aí. E até a próxima. Fla Rigor, a gente joga de terra.